Civilização hindu. O termo hindu é originalmente persa e que se referia a qualquer tradição nativa da Índia, em contraste com o Islã. O hinduísmo tem sua origem em aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, na antiga cultura védica. É a principal religião da Índia e a terceira maior do mundo, em números de seguidores, um tipo de união de crenças com estilos diferentes de vida. O hinduísmo. Os hindus viam o universo como um imenso espaço de dimensões indescritíveis que compõem uma série de ciclos de duração variável. Para eles, um kalpa é o tempo que dura um dia na vida de Brahma, o deus da criação, e equivale a 4,32 bilhões dos nossos anos. Nossa, é mais de 1 bilhão de anos entre o café da manhã e o almoço. É também um monte de tempo para que as coisas aconteçam. Você vê, o hinduísmo e suas tradições são tão ricos que não há uma pesquisa que possa abarcar todas as histórias e ensinamentos que o compõem. Dizem que existem 330 milhões de deuses e deusas. E inúmeras histórias sobre todos eles. Nessas histórias, os deuses ou evoluem, ou perdem alguns de seus poderes, ou se disfarçam, se transformando em animais, ou fornecem luz para outros deuses, e assim por diante. Mas para simplificar, vamos falar de 3 deuses principais. Primeiro, o deus Brahma, o deus da criação, que tradicionalmente é descrito como tendo 4 cabeças e 4 braços. Segundo, o deus Shiva, que é frequentemente descrito como tendo 3 olhos. Shiva representa a destruição e transformação, e muitas outras coisas. Ele é o mestre da yoga, concede misericórdia e tem compaixão. Ele está associado com música, dança e muito mais. Mas vamos voltar a Brahma. Algumas tradições ensinam que Brahma não tem mãe, mas nasceu no início do universo, numa flor de lótus no umbigo do outro deus. Esse deus é responsável por manter o universo vasto e manter tudo em seu lugar. Seu nome é Vishnu. Vishnu pode adotar formas terrenas, como os outros deuses às vezes fazem. Assim, se a Terra fosse ameaçada por alguma coisa, Vishnu poderia descer e ajudar a humanidade. Algumas tradições ensinam que da última vez que ele veio à Terra, veio como Krishna. E antes, ele veio como Rama. As histórias de Rama e Krishna são 2 das mais famosas histórias épicas indianas, o Ramayana e Mahabharata. O sistema de castas. A lenda diz que as histórias sobre as origens do mundo foram reveladas a poucos escolhidos através das vibrações musicais do cosmos. Esse seleto grupo de pessoas foi chamado de Brahmani. Eram padres, estudiosos e professores. Nós, Brahmanes, podemos ouvir a música universal que nos conta os segredos do cosmos. Como eles eram os únicos que podiam entender o destino dos homens, os Brahmanes eram muito respeitados e pertenciam à mais alta casta. Mas o que é uma casta? Um grupo de amigos? Não. Uma equipe de esporte. Será que é um grupo de música cósmica? Bons palpites. Mas não é nada disso. As castas foram uma forma de organizar as pessoas, dando-lhes um lugar na sociedade a partir do momento em que nasciam. Cada criança pertencia à casta em que nascia e tinha geralmente que cumprir esse papel para o resto de sua vida. Se a criança nascesse em uma família de Brahmanes, se tornaria um sacerdote e teria muitos privilégios. Mas nunca poderia tornar-se, digamos, um guerreiro, que pertencia à segunda casta mais importante, as Kshatriyas. Governantes também faziam parte dessa casta. Os guerreiros eram fortes e corajosos, mas geralmente nunca seriam nada além de guerreiros. Não podiam nem mesmo se casar com uma mulher de outra casta. Na verdade, não podiam sequer falar com ela. A terceira casta, a Vaishyas, era de agricultores, artesãos e comerciantes. E finalmente havia os serventes, chamados Sudras. Mas se vocês acham que o trabalho dos serventes era o pior, estão muito enganados. Havia pessoas em nível mais baixo que os funcionários. Eram os Dalits. Dalits, antes chamados intocáveis, eram pessoas que não pertenciam a nenhuma casta e, em geral, tinham que fazer os piores trabalhos. Dalits não podiam beber das mesmas fontes de água como as outras pessoas. Ninguém jamais poderia tocá-los, ou até tocar suas sombras. Se isso acontecesse, a pessoa viria a ser contaminada e teria que ser purificada. Ser um Dalit era definitivamente muito duro. Um pouco sobre a comida. A crença e a cultura hindu vem mostrando grande influência na evolução da cozinha indiana.
Porém, a culinária indiana é interpretada como resultado das grandes interações regionais e subcontinente desde os mongóis até a ocupação e saída dos britânicos, fazendo dela uma mistura única de várias cozinhas internacionais. Caracterizada pelo extenso uso de vários tipos de temperos, ervas e outros vegetais, além de algumas frutas locais. Cada família da cozinha indiana possui um extenso sortimento de pratos e técnicas culinárias. Como consequência, ela varia de região para região, refletindo a variedade demográfica e a diversidade étnica do subcontinente. Alguns temperos teve grande importância histórica e esse comércio foi o maior catalisador que motivou a era do descobrimento europeu. Como, por exemplo, podemos citar os temperos como a pimenta, o gengibre, a canela, o cravo e a noz moscada. E grande parte da população é vegetariana, mas a democrática culinária dos hindus tem muitos pratos com uso de frango, peixe, cordeiros e outros tipos de carne. Devido aos princípios religiosos, a grande maioria dos hindus não come carne bovina, o bife, devido à vaca ser um animal sagrado naquele país. Estilo de vestimenta. Neles incluem prendas simples como o sari para as mulheres e o dhoti para os homens. Outras prendas como o salwar kameez para as mulheres e o kurta pijamas, entre a calça de estilo europeu e camisas para os homens, também são populares. Matemática hindu. A matemática hindu era frequentemente descrita como uma matemática intuitiva. Os matemáticos indianos tinham uma predileção em trabalhar com números nas operações aritméticas ou na resolução de equações. E registravam seus trabalhos em lousas com tinta branca removível ou na tábua coberta de areia ou farinha. Foi há cerca de 2000 anos que os hindus no norte da Índia começaram a usar símbolos numéricos que deram origem aos numerais agora usados por nós. Podemos ver nessa tabela, na primeira linha, os numerais são de 1000 anos atrás, na segunda linha, há 800 anos, na terceira, há 600 anos e na última, a numeração atual. Outro fato muito importante é que só há cerca de 800 anos é que os hindus, além dos símbolos dos números, tiveram também o mérito genial de inventar o zero. Uma das explicações mais interessantes para ser a que liga o conceito do zero à ideia de nada, bem expressa no misticismo religioso hindu pelo chamado Nirvana. Matemáticos que se destacaram. Entre eles, podemos citar Brahmanagupta, contribuiu com a álgebra em um nível elevado de complexidade, pois encontramos as soluções gerais das equações quadráticas, inclusive duas raízes sendo uma delas negativa. Ele foi o primeiro a dar uma solução geral à equação linear diofantina. AX mais BY é igual a C, onde A, B e C são inteiros. As operações de multiplicação e extração de raízes, bem como as quantidades desconhecidas, eram representadas por abreviaturas. Alguns outros matemáticos que também se destacaram, entre eles podemos citar o Pitágoras, Bhaskara, Arabhyatta e mais alguns outros. Agora, vamos explicar um pouquinho mais para vocês aí na sala.